Olá, sou o chefe Rafael Maimone, sou formado em gastronomia há mais de 20 anos, tive restaurante em Cuiabá por 15 anos e agora atuo como professor no Instituto Gastronômico das Américas, a unidade IGA Cuiabá. É uma escola de gastronomia e confeitaria aqui da capital. Cada programa nosso nós estaremos utilizando como base a carne de Nelore. As primeiras cabeças de Nelore foram trazidas recente, em 1962 aproximadamente. E daí para frente ela tomou uma dimensão imensa dentro do Brasil, como uma das raças primordiais de cortes de gado. Hoje ocupa 80% da produção de corte brasileira de Nelore. Então a gente vai estar sempre apresentando cortes diferentes, formas de cozinhar, formas de preparo, que você vai ter técnicas e preparações para todo tipo de carne que a gente vai ter de Nelore. Sejam bem-vindos e vamos lá! E para a nossa primeira receita do programa, nós vamos utilizar o patinho. Nós vamos fazer um bife a cavalo. E o patinho, ela é uma carne extremamente fácil de trabalhar. Ela é uma carne ótima, que tem pouca gordura. A gente vai fazer ela no método de cocção de grelhado. A gente vai grelhar ela aqui na nossa frigideira. E aí a gente vai ter o nosso acompanhamento clássico brasileiro, o arroz e feijão e o belíssimo ovo estalado em cima. Então vamos lá. Para a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar o arroz, feijão, alho, cebola, um pouquinho de sal, uma pitada de vinagre, nosso ovo e o nosso principal, que é o corte de patinho. Tá? Para essa receita, você pode utilizar outros cortes, como por exemplo o contrafilé, tá? E aí depende da sua preparação. O contrafilé, no caso, a gente tem uma capinha de gordura nele, que não contém no nosso corte de patinho, e só que a cocção deles são bem semelhantes, são bem rápidas de preparar. Tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar principalmente a carne agora, e o arroz e o feijão eu já fiz a base dele para vocês, e aí a gente tem os temperinhos, aí fica a critério. O feijãozinho com uma pitadinha de louro, um alho frito, então aí a gente vai para o preparo de cada um. A carne de Nelore, ela tem a parte de fibra dela bem leve no patinho, é uma carne macia, é uma carne ótima para a gente trabalhar ela na grelha e na chapa da forma como nós vamos fazer aqui. Tá? No caso, nós estamos utilizando a nossa grelha, vai ser uma frigideira, ela tem fundo duplo, tá? E aí ela distribui o calor dela por igual em toda a base dela. Tá? Isso é importante para a hora da preparação. Se você tiver uma chapa grossa, também funciona da mesma forma. Sobre colocar sal, temperos, cuidado de não deixar com esse sal muito tempo antes, porque a carne começa a soltar líquido na hora que você deixa ela descansando no sal. Então você pode dar uma temperadinha nela, passar um pouquinho de alho se quiser, se não só sal e um pouquinho de pimenta do reino na hora da preparação. Eu gosto muito de colocar o alho e a cebola já para o final, na hora em que a gente faz a deglaçagem da frigideira. Aqui a gente põe o azeite para selar toda a nossa base da frigideira, tá? E aí a gente entra com a nossa carne. Caso tenha um excesso de azeite, como eu fiz aqui para vocês verem, pode extrair um pouquinho desse excesso, não tem problema. Aí você extrai esse excesso. Se quiser deixar para dar um sabor a mais na carne, pode deixar também. Você pode ir já prestando atenção na selagem, você já vai vendo a mudança de cor que vai tendo da carne na base da nossa frigideira. Tá? Caso você tenha perdido um pouquinho do tempo, tal, você pode pegar a sua carne e dar uma olhadinha embaixo para ver como é que tá, não tem problema. Agora, o que não pode é apertar a carne para ela colar mais, ou seja lá o que for que você vai fazer. Deixa a carne
intacta assim, não aperta, não fica pulando com ela, deixa ela, dá o tempo que ela vai selar e aí a gente vira a carne e sela de novo. Olha o brilho que já está no entorno dela, tá? Então esse brilho já são os líquidos da carne, o suco da carne que está subindo, está correndo da base quente. Então onde a gente vai agora? Coloca o sal, tá? Uma porção generosa de sal aqui em cima e aí a gente vira a nossa carne. Então você consegue olhar pela selagem e o meio da carne ele vai estar vermelhadinho. Então a gente tem o dourado selado de um lado, o dourado selado do outro e o meio dela vermelhinho. Então a gente tem a carne ao ponto e suculenta. Essa é a hora da gente tirar do fogo, tá? A gente tira ele da chapa e aí a gente deixa ele descansando por uns 3 minutos. Não corta antes disso. Por quê? Porque a gente corre o risco de escapar muito líquido na hora desse corte. Tá? Porque já imaginou a temperatura que está essa frigideira, o líquido todo dentro dela numa loucura, correndo, tudo quanto é lugar que está quente. Aí você chega, passa a faca, esse líquido vai sair para todo lado. Então a gente perde suculência da carne nesse momento. Então a gente tira do quente, deixa descansando um pouco, em torno de 3 minutinhos, e aí que a gente começa a laminar, caso você for laminar essa carne. Isso serve para churrasco e para chapas quente dessa forma, tá? Caso for fazer como a nossa receita, que aí a gente precisa do bife grande e inteiro para colocar o nosso ovo estalado em cima, aí a gente não vai cortar, tá? Então, caso for cortar, sempre lembre desse detalhe, descansa ela. Pessoal, o clássico do bife a cavalo é o bife com o ovo em cima, correto? Agora, nós temos uma frigideira aqui maravilhosa, com todo um grudadinho de carne, um sabor imenso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos saltear uma cebola e um alho aqui para a gente fazer de acompanhamento com o nosso prato. A gente coloca a cebola cortada na nossa frigideira, tá? O saltear significa saltear mesmo, saltar os legumes aqui, que a gente vai deixando em contato e aí vai salteando eles, tá? E aí a gente prepara a nossa base com todo esse agarradinho que a gente tem aqui no fundo da panela, tá? Eu gosto muito de deixar, quando é cebola em rodelas dessa forma, eu gosto muito de deixar ela dando uma apurada primeiro, aí depois a gente coloca o alho, para não correr o risco de queimar o alho, tá? Porque todo o alho queimado, ele gera um sabor amargo na preparação, então cuidado com isso. Aqui a gente vai deixar a nossa cebola dar uma dourada, acompanhando a base da frigideira. E aí a gente coloca nosso alho junto. Olha aí, o nosso alho já está bem douradinho, tá vendo? A gente acompanha ele aqui com a cebola, tá? E aí, para finalizar e para terminar de tirar esse agarradinho, a gente joga um pouquinho de vinagre, que dá um sabor maravilhoso nessa cebola. Logo após colocar esse vinagre, se você quiser com um pouquinho mais de caldo, aí você acrescenta um pouquinho de água e deixa ela apurar. E aí você tem um caldinho com todo esse agarradinho da frigideira. Agora nós vamos fazer o nosso ovo, tá? Do mesmo jeito, a gente dá uma pré-aquecida. Nesse caso, nós estamos utilizando uma panelinha de tefal, tá? E um pouquinho de azeite no fundo da frigideira. Pessoal, a característica de um ovo frito, tá? A gente tem uma quantidade de azeite para que frite todo o entorno do ovo, tá? A gente tem a coagulação dele que começa a ser feito e aí nós temos uma crosta que fica em volta. Então, quando a gente vê o ovo, o detalhe que a gente tem que perceber é a hora que está a junção entre a clara e a gema.
Se nessa junção ainda tiver um líquido transparente, é porque ainda não está pronto. Hora que nessa junção terminar e ficar tudo branquinho da clara, pronto, você já pode servir. Então vamos lá, eu já deixei pronto o nosso arroz e feijão, aí as receitas de arroz e feijão, cada um tem o seu jeitinho de preparar, e aí a gente faz a montagem do nosso bife a cavalo. Tá? O bife vai no prato com o nosso ovo em cima. E aí os nossos acompanhamentos, o arroz, o feijão, do lado ou em cima? Cada um tem o seu jeito de fazer, né? Eu gosto sempre um pouquinho em cima do arroz e a nossa cebola para acompanhar. Está pronta a nossa receita de hoje com o nosso corte Nelore. Faça em casa, teste, prove. Obrigado e aguardo vocês para a nossa próxima receita com um novo corte de Nelore para vocês. Um abraço, até a próxima.